Você tem alguma pessoa tóxica que só dela abrir a boca já mexe com você? São pessoas que têm veneno na boca. São pessoas com linha de gravata. Talvez você viva com ela no jantar de família, no trabalho, na faculdade, na escola. Sabe aquela pessoa que provoca, confronta, inferioriza e zombam de você? E o pior é que muitas vezes a gente tem que acabar convivendo com essas pessoas. A maioria explode, outros engolem tudo e adoecem, mas existe uma terceira postura. E hoje eu vou te explicar como é que você pode manter a paz mesmo cercado de gente tóxica, mas sem virar uma bomba relógio e sem deixar ninguém mexer no cofre das suas emoções. Primeira coisa, você tem que compreender que sempre existirão pessoas difíceis. Pode ser na família, pode ser um colega, pode ser superiores, mas sempre existem pessoas difíceis. E o que são pessoas difíceis? São pessoas de difícil convívio, que você tem dificuldade de conviver com ela, de conversar com ela. São pessoas provocadoras, tóxicas, são pessoas que te jogam para baixo, são pessoas que não fazem bem para você, em resumo. São pessoas que é difícil conviver, como se ela fosse o boss como se ela fosse o boss mais difícil do Super Mario. Como se ela fosse o boss mais difícil da sua vida. Aquela pessoa lá que é chata, que te faz mal. Essa é a pessoa difícil. Aquela pessoa lá que não te faz bem. É uma pessoa que não é fácil de conviver com ela. Só que em muitos casos, nem é sempre possível se afastar dessas pessoas. E se você reage tudo, você perde a energia. Mas só que você tem que compreender esse princípio. Não existe circo sem plateia. Se você reage, você alimenta o espetáculo. Mas você tem que entender uma coisa muito importante. Primeira coisa, blindar a mente não é aceitar o abuso. Não tô dizendo pra você se tornar um João Bobo. Você já viu como é que é um João Bobo? É aquele boneco lá que você fica batendo nele e sempre volta para o mesmo lugar? Eu não tô dizendo isso. Na verdade, se isso estiver ferindo seus direitos, você tem que falar pra alguém. Porque tem muitas situações que essa tal brincadeira já começa a se transformar num bullying, já começa a se transformar num assédio moral, entende? Já começa a se transformar em várias coisas. E se possível, fale com um cargo superior, talvez você está na escola, na faculdade, ou talvez falar com a própria polícia. Só que escute bem também. Se essa pessoa ela não é má, você pode até tentar resolver ela em particular. Como assim? Porque muitas pessoas aqui, elas podem estar sendo difíceis com você, talvez pode ser alguém da sua família, talvez pode ser a sua namorada, entende? Muitas vezes essas pessoas não é que elas são más, são que elas não conseguem ver suas próprias atitudes. Pois quem está no quadro não consegue ver a moldura. Então, tente conversar com elas. Faz assim, chama essa pessoa em particular, conversa com ela primeiro falando as qualidades dela, sabe? Fala o que ela é, sabe? Se ela é legal, se ela é o que. Começa falando as qualidades boas. Depois você fala o que ela faz e o que você sente com esse sentimento. Não fale assim, ó, você é chato, você é aquilo. Não. Fale o que você sente. Algo mais ou menos assim, ó. Quando você faz isso, eu me sinto isso, entende? Porque se você falar daquela primeira forma, pode parecer mais um confronto. Mas se você chegar em ela em particular, conversar com ela, primeiro falar os pontos, depois falar o que você sente, tem muita chance dela te ouvir sem causar uma briga verbal. Aí no final você pergunta se ela pode ser diferente dali pra frente. Se ela for diferente, que bom, ganhou mais uma alma. Se não for, enfim, se faça dessas pessoas. Porque pessoas desse tipo, pessoas que te fazem mal, te inferiorizam, que te jogam pra baixo, pessoas tóxicas, você tem que manter uma distância muito grande. Se eu te falar que tem até parentes o que vê uma vez por ano já é demais, você acredita numa coisa dessa? Tem parentes que são tão ruins que fazer uma visita uma vez por ano já é demais. Então entenda esse princípio. Você controla a sua própria reação, mas não a dos outros. Uma coisa que você tem total controle é o controle das suas emoções, ou melhor dizendo, das suas reações. Porque tem sentimentos que a gente, mesmo com grande mais emocional, a gente ainda vai sentir. Mas só que a gente é sempre o dono das nossas emoções. Você sempre vai decidir se você vai espancar uma pessoa ou se você não vai espancar. Então, pega essa chave de sabedoria. Uma pessoa não pode parar os passos de sobrevoarem sobre sua cabeça. Mas ela pode não deixar que eles criem um ninho em cima dela. Mas agora, vamos direto ao assunto. Primeiro, você tem que entender a história do samurai. Então presta atenção. Havia um samurai que ele era muito bom na arte da espada. E ele foi numa vila e depois de um tempo criou um dojo lá. E ele começou a ensinar as pessoas como é que ele lutava, etc. Mas só que com o tempo, quando ele ficou mais velho, ele parou de lutar. Mas só que ele continuava ensinando, só que ele não lutava mais. Até que chegou na vila dele um jovem muito famoso. Ele é muito famoso por conta que esse jovem ele irritava o inimigo para o inimigo fazer o primeiro golpe, então ele desviava, analisando todos os erros e contra-atacava e ganhava a batalha. E o jovem, já sabendo da história do sensei, né, do mestre do dojo lá,
foi lá desafiar ele. Só que o samurai, né, o sensei já sabia disso aí. Ele já sabia da influência, da popularidade desse garoto. Só que os discípulos falaram, não, não, mestre, não aceite, você não pode aceitar. Mas só que ele aceitou. Então lá, o jovem samurai estava lá no campo de batalha e o samurai também estava lá. Os dois estavam numa postura. E quando começou a batalha, o jovem samurai começou a xingar ele. Começou a falar coisas erradas, proferir blasfêmias, falar coisas erradas. Jogou pedra nele, cuspiu, falou até mal dos discípulos. Só que o samurai se permaneceu firme, olhando fixamente. Até que depois de uns 5 minutos, ele tentando irritar, né, tentando provocar o samurai, ele vendo que não conseguiu o que ele queria, foi embora, no caso, perdendo a batalha. Então os discípulos correram para ele e disse, mestre, mestre, por que você não venceu ele? Apenas um golpe você poderia vencer ele. Aliás, por que você deixou que eles falassem mal da gente? Aí o samurai chegou, virou e disse, se eu lhe entregar um presente e você aceitar, a quem pertence o presente? E esse discípulo respondeu, a mim. E o samurai respondeu, muito bem. Agora, se eu lhe oferecer um presente e você colocar as mãos para trás e diz, não, eu não quero presente nenhum, a quem lhe pertence o presente? E o discípulo respondeu, ao senhor. Então o samurai respondeu, muito bem. Só que isso vale para a mesma coisa para a raiva e para o ódio. Ele tentou entregar esse presente para mim, mas eu não aceitei. Ou seja, ficou tudo com ele mesmo. Você entendeu essa sabedoria? Porque se você deixar a pessoa te provocar, se você não deixar fazer um show, não existe circo sem plateia, entende? Se você não deixar que ele controle as suas emoções, controle seus sentimentos, você vai estar no comando da batalha. Então presta atenção, nem toda crítica merece uma reação, merece uma resposta. Se você não responde, o que a pessoa tentou te entregar, o presente que a pessoa tentou te entregar, fica para ela mesma. Se ela tentou te entregar o ódio, a raiva, a mágoa, só que você não aceitou o presente, fica com ela mesma. Então, ó, pega essa chave de sabedoria aqui também, ó. O mal só faz mal para a própria pessoa. O mal que a pessoa faz só faz mal para ela mesma. Se você puder não responder essas pessoas e mudar de cômodo, melhor ainda, talvez você tá no seu trabalho, você não responde essa brincadeirinha deles e você só muda como é que posso dizer aqui, ó, de cômodo. Exemplo, uma situação que aconteceu aqui. Eu tava lá esperando minha mãe chegar, né? Tinha terminado o horário escolar, né? Eu só tava esperando lá. Até que tinha um garoto lá, meio imbecil lá, né? Meio puxa-saco, vamos dizer assim, que eu já sabia lidar com esse tipo de gente. Lá no fundo ele gritou assim, ó. Oi, meu amor, vem cá, meu amor. Falou assim. Só que bem, como eu não namorava ninguém, eu não respondi. Eu fingi que não tava falando comigo, né? Porque, bem, eu não namorava, então com certeza não era eu. Sabe o que aconteceu? O amigo dele, que tava do lado dele, começou a dar risada com a cara dele. Ai, que situação boa, velho. Mas só que isso que acontece, quando você não fica com o presente, esse presente fica com a própria pessoa que tentou te oferecer. Quando você estiver perto dessas pessoas, quando ela estiver te tentando te provocar no campo de batalha, fale cancela ou dane-se. Dane-se ou cancela, se você quiser ter uma palavra mais forte, manda um foda-se. Mas fale mentalmente, não verbalmente. Mas só que, olha aqui, não carregue a culpa por dias de algo que você nunca fez. Porque muitas pessoas, elas podem ficar, sabe, se sentindo culpadas por não ter dado atenção para uma pessoa, por ter ignorado uma pessoa, por ter evitado um pedido de uma pessoa. Mas olha, não carregue essa culpa por dias, por algo que você não merece, sabe? Você não pode carregar essa culpa por dias por algo que você não merece, porque a pessoa tá tentando tirar você do sério, tá tentando, sabe, tirar você do sério, mexer com o corpo das suas emoções. E quando você não deixa, você não deve sentir culpa. Você deve ficar com firmeza. Não tô dizendo que você sentir o sentimento de culpa é errado. Mas você não deve carregar essa culpa por dias, porque você não merece carregar essa culpa. Você não merece, porque você não fez nada de errado. Quando você for entrar num ambiente onde que tem várias pessoas tóxicas, talvez na sua escola, talvez na sua faculdade, talvez no seu trabalho, antes de entrar, eu aconselho você a orar. Ore para Deus. Pede por paz, pede por discernimento, sabedoria, para não deixar que essas pessoas mexam no cofre das suas emoções. Porque Deus te deu um cofre e te deu a chave desse cofre. E esse era o cofre das suas emoções. Só que as pessoas começaram a fazer cofre dessa chave e abrir o seu cofre e começaram mexendo nas suas emoções. E você tem que pegar todas essas cópias. Você não pode deixar as pessoas mexerem no cofre das suas emoções. Porque você acha mesmo que é isso que Deus quer? Você acha mesmo que Deus quer que você vive se sentindo inferiorizado, chutado, humilhado, desprezado? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Então, antes de você ir no local, ore para Deus. Peça força, domínio, sabe? Peça para Deus força, domínio próprio para Deus. Peça isso. E também quando você já se prepara, tanto orando, tanto, sabe, mentalmente,
Isso já te prepara para aquela situação. Porque quando você vai entrar no local e você fala, eu vou encontrar muitas pessoas tóxicas, pessoas imbecis, pessoas que não têm vergonha na cara, pessoas que não valem o feijão que comem, você já entra lá preparado. E isso te ajuda a preparar a si mesmo. Então, ore a Deus antes de entrar nesses lugares, fale cancela. Então, antes de você entrar naquele local, ore para Deus, peça força, peça discernimento, fale dantes, fale cancela, mantenha distância se puder, mas não deixe essas pessoas mexerem no cofre das suas emoções. Cavaleiro, cavaleira, entenda esse ponto. Você não pode controlar o ambiente, mas você pode controlar a sua mente. Gente tóxica sempre vai existir, porque essas pessoas elas são que nem grama, nasce sem plantar. Mas ninguém pode roubar a sua paz sem a sua permissão. Blindar sua mente é proteger o cofre das suas emoções. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas se você não conseguir ignorar as críticas, eu fiz esse vídeo para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.